são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa, mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se, inerme, ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te e o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Emmanuel. Agora, então, vamos fazer a nossa prece para iniciar os trabalhos da noite. Mestre Jesus, amado Deus, amigos espirituais, falange franciscana, mentores do Núcleo Espírita Francisco de Assis, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, por termos aceito o convite e vir a esta casa em busca de mais aprendizado. Permita, Mestre Jesus, que seja uma noite abençoada, onde possamos alargar os nossos entendimentos e estarmos aptos para compreender a mensagem que o nosso irmão vem trazer para nós. Deste modo, então, pedimos permissão para iniciar a reunião pública da noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Bom, agora então nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Gustavo Castro, que vai fazer a palestra da noite de hoje, encaminhar os nossos pensamentos. Isso. Desculpa. Eu vou ler primeiro, antes de passar a palavra, as perguntas do Livro do Espírito, quarta parte, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. As questões a serem estudadas são de 943 a 957, mas nós vamos ler só as 3 primeiras, tá? Então, é desgosto da vida, suicídio. A pergunta 943, de onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E os espíritos responderam: efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Pergunta 944. O homem tem o direito de dispor de sua própria vida? A resposta: não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão desta lei. Pergunta 945. O que pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Agora sim, vamos passar a palavra para o nosso irmão Gustavo Castro, desejando que ele seja muito feliz na sua exposição. Seremos sim. É aqui, né, Renata?
Pessoal, boa noite a todos, muita paz, que Jesus prossiga e mais a falange de Francisco de Assis, a falange franciscana. Eu fui falar numa casa lá no Santo Cristo, fui eu mais com a minha esposa, e lá também fui falar sobre autismo, e lá está uma casa franciscana. Lá o patrono da casa é um franciscano de hábito cinza, que é aquele grupo que é todos ligados a São Maximiliano Kolbe, outro franciscano de ponta, que foi capaz de seguir com um grupo de crianças em um dos campos de extermínio nazista, né? E lá é o chamado Irmão Esperança, o nome dele. É de uma beleza o quadro, embora simples, mas é de uma beleza, você fica encantado por conta da singeleza que há na face dele, a tal ponto que as aves vão se aproximando. Então, só isso já ganha a nossa, já nos enche de emoção profunda. Bom, hoje o nosso tema é um tema importante, como a nossa irmã leu, são muitas perguntas, e vamos falar sobre o suicídio. É um tema importante porque a doutrina espírita talvez é a única no planeta que tem a capacidade de não só falar acerca da vida, da valorização da vida, mas, sobretudo, trazer provas patentes do equívoco, para não dizer erro, né? E nem a palavra crime. É bom deixar que os espíritos superiores que façam uso dessas palavras. A gente não é necessário. Eles sabem por que eles estão usando. Eles sabem o porquê do X das questões que nós desconhecemos. Então, é um equívoco grande. E tanto que foi lido ali, insensato. Insensato é o desprovido, que num dado momento ficou desprovido de senso, né? Desprovido de capacidade de pensar, refletir. E uma coisa muito importante sobre o ato em si: o suicídio nunca se dá de uma hora para outra. Ele sempre é pensado, ele vai sendo trabalhado lentamente. A pessoa trabalha nela mesma. E é claro, como isso vai criar quadros que ficam nítidos, não para a gente, mas principalmente para os espíritos, e como a gente ainda não consegue se desvencilhar dos maus espíritos, ou dos ignorantes, ou dos imperfeitos, são eles que vão de alguma forma reforçar aquela ideia. De fato, para que viver dessa forma? Olha a sua vida, olha daquele lá, se joga daí, vai, é rápido. E esse é o grande equívoco, porque nós perdemos a capacidade de, naquele momento, reafirmar a grandeza de Deus, porque não é possível que a gente, tendo o corpo que nós já temos, com uma capacidade de andar, de se locomover, de poder olhar, de poder pensar, de poder correr, de poder abraçar, de poder dizer eu te amo, ou ouvir que alguém me ama, e que eu não, além de toda a nossa complexa massa cinzenta, e dos nossos mais de 200 ossos, os mais de 600 trilhões de células, desses 600, só 100 são do sistema nervoso. Não é possível que a gente não coloque isso numa linha superior de pensamento, por mais difícil que seja a nossa situação, porque a gente talvez tenha a tendência, ou acaba, porque o mundo com o seu peso, como diz a Joana de Ângeles, que é uma outra franciscana, né? Com o seu peso, ele tende a tentar desconstruir ideias superiores. Então, por exemplo, sobre a família para o mundo materialista é um peso danado, a não ser aquela que saiba consumir. A outra não tem muita importância. Então, há uma tentativa de desfazer esses elos, quebrar
esses elos. E nós sabemos que a família é uma ideia superior, é uma ideia de Deus, e a formação do grupo se dá anterior à formação orgânica, não só do filho, mas principalmente dos pais, ou do pai e da mãe. Isso fica bem nítido, por exemplo, lendo o capítulo 13 e 14 da obra Missionários da Luz, quando a gente vai entender a chegança ou a reencarnação de Segismundo. E nós vamos perceber o que é, por exemplo, o trabalho enorme que a espiritualidade superior tem em pensar em conjunto, porque é sempre conjunto, sempre prévio, é um planejamento sempre prévio, pensado. E para pensar a questão sanguínea, a questão de doenças, a doenças kármicas, a possibilidade de desenvolver ou não uma doença que é o que vai acontecer ou não com o Segismundo na parte cardíaca, e por aí vai. Então, isso para nós termos uma ideia de que a família, o reencarnante e os corpos desses grupos, eles também não nascem de um dia para o outro. Há todo um aparato e, ao mesmo tempo, um conjunto de observações que estão lá no capítulo 13 e 14. Alexandre, que é o principal personagem, que para mim é o próprio Emmanuel, né? Então, para mim é Emmanuel que está ali, que está ajudando a Segismundo a entender o valor daquele processo reencarnatório, e que não era necessário ali, não se fazia necessário pensamentos de medo, por exemplo, de receios, porque era necessário reencarnar junto daquele grupo consanguíneo. A nossa irmã leu aqui a primeira questão. Não, deixa eu ler pelo celular, que eu já estou aqui com todo um caminho específico. Na primeira, que eu acho a principal, que quase, às vezes, passa despercebido até por pessoas boas, né? Tem assim: o homem tem um direito de dispor de sua vida, o homem, mas a mulher, o homem, a criança. Hoje nós já temos ideações suicidas com crianças de 9 anos de idade, algumas chegando a óbito, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, se jogar de um andar muito do 8º, do 7º, para nós termos uma ideia da complexidade do que é o suicídio, ou do que vem a ser e do que está por trás de um processo de ideação. Pessoal, se é uma ideação, quer dizer que aquela ideia teve o início, vem sendo cultivada. Às vezes a criança ou o jovem, principalmente essa faixa etária, dão indícios, mas os pais, por alguma razão, não captam, não percebem. Talvez estão muito mais preocupados, sei lá, com qualquer coisa, menos com a educação de fato dos meninos. Talvez preocupado com o que ele vai ganhar, se ele vai vender de fato o carro que ele trabalha, se ele vai conseguir galgar outro patamar, enfim. Isso tem consequências, porque a criança está lá, que pode ser uma menina, um menino, dando indícios. E até quando aquilo vai? E muitos acabam desistindo daquela família e se jogam, né? Mas tem aqui uma questão muito interessante. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé. E ele vai usar aqui um advérbio. E geralmente, se ele falar isso, ele está quase que afirmando que desses três, esse é o mais forte. E geralmente da sociedade. A família é uma microsociedade, mas a sociedade em si, para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais,
o trabalho nada tem de árido, e a vida escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes, as suas variações de quedas, erros, acertos, enfim, com tanto mais paciência e resignação. Quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Você pode me dar, por favor, os espíritos? Tem aí? Isso. Aí, nessa questão da sociedade, eu achei muito, muito interessante, porque a gente precisa entender um pouquinho da lei de sociedade. Por que dessa tríade aqui, a sociedade ela é uma das causas do suicídio? Será que a pessoa está reencarnada em... Desculpa, é saciedade, eu estou cismando que é sociedade. Saciedade, desculpa, gente. Deixa eu ler para vocês. Efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da é porque a tradução não está correta. Saciedade, ou seja, insaciável. E você está saciedade, correto? Então, é saciedade. A saciedade, como eu posso definir isso? A pessoa que está insaciável é aquela pessoa que não consegue, ela não se conforma muito com aquilo que ela possui, ou o local onde ela está, com quem ela convive. Há um desejo de querer coisas, muitas coisas. Pode ser coisas bem materiais, como não materiais. E, estando reencarnado numa sociedade, isso vai definir muito se essa saciedade será ou não, assim, vamos dizer assim, terá ou não possibilidade de poder usufruir ou de consumir. Aí na questão 933, tem um trecho assim, achei, se o homem é frequentemente o artesão de seus sofrimentos materiais, também o será dos sofrimentos morais, mais ainda, pois os sofrimentos materiais são algumas vezes independentes da vontade. É de fato, né? Caí ali dentro de um buraco, alguma coisa, bati com a minha cabeça, eu não desejo isso, mas aconteceu. Um carro bateu no meu carro. Quem aqui de manhã levanta, Senhor, que o ônibus possa colidir com o meu? Ninguém diz isso, né? Mas pode acontecer. Independe da vontade. Mas há aqueles que, porém, o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Muitas questões da saciedade estão aqui dentro. A possibilidade não, às vezes está numa reencarnação tão difícil, tão complicada, e o fato de ele não possuir ou não obter, pode ser que aquilo leve possa se fechar essa tríade aí, que é o desgosto pela vida, né? E no livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos lá, dos processos de desencarnação, nós temos 5. Temos um que é uma família fantástica, que é do Fábio. Isso. E aí é um grupo, é um pai, mãe e 2 filhos. Era uma casa tão fantástica que ali a irmã Zenóbia, que é uma das, vamos dizer assim, uma das chefes da colônia que está organizando buscas e visitas àquele espaço ali, aquele entorno, vai visitar a casa do Fábio. Ou seja, um espírito superior que, por conta da frequência a uma casa religiosa, por ser uma família espírita, portanto, é uma casa espírita. Culto no lar que é feito,
e outros eventos, aquilo ali aproxima da casa, das nossas casas, os espíritos superiores. Por que eu estou citando esse caso? Porque eles estão passando por muitas necessidades, gente, muitas, e econômicas. Era muito pouco dinheiro, viviam com o básico. E aqui nós lemos, foi lido aqui, que tem aqui uma palavrinha, resignação e paciência. Era o que Fábio sabia perfeitamente passar, transmitir, por meio de conversações, por meio da ida à evangelização, chegando em casa, conversar com os filhos acerca do que foi falado na evangelização. Isso, ele sabia transmitir esses sentimentos, a paciência e a resignação. Então, dificilmente esses filhos vão optar pelo suicídio, que é uma família está muito segura, e sem contar que conta com a assistência dos bons espíritos. Aí eu pergunto, esses bons espíritos chegam à nossa casa também assim, do nada? O que vocês acham, sim ou não? Né? Tem que criar, eu tenho que ter méritos para isso. E um dos méritos é alinhar o nosso pensamento com o pensamento superior. Né? E o culto do lar, o evangelho, o cultivo dessas qualidades entre os meus, entre os nossos, isso vai propiciar essa chegada desses irmãos. Capítulo 1 de o livro Nas Fronteiras da Loucura. É uma senhora que está lá orando, e aí na prece ela traz uma imagem para dizer que a da filha dela é um pouco parecida, e a imagem é de um dos filhos de Bezerra de Menezes que sofreu muito com um processo obsessivo feroz, muito feroz. E aí Bezerra, ele é notificado por um grupo de uma espécie de um seletor de prece que em termos de informática, né, que reenviou, compartilhou aquela mensagem para com o próprio Bezerra de Menezes. Isso chegou até ele, e ele ficou emocionado e impactado com a imagem de poder reacessar a imagem do próprio filhinho que ele tanto amou. Então ele pessoalmente decide, ele não vai mandar, isso ele pode, os espíritos superiores podem, ele não vai mandar um servo ou alguém, ele pessoalmente vai àquela casa. E o mais interessante, a senhora era católica, e Bezerra vai lá, Manuel Filomeno de Miranda faz questão de dizer da ambiência da casa, que não havia ali, em nenhum canto da casa, nenhuma presença de irmãos em situação de ignorância, os espíritos, no caso, perturbado, porque a condição daquela senhora espantava aquelas trevas, né? Porque a função da luz é essa, espancar. A Joana usa, inclusive, essa palavra. Ela espanca, ela expulsa, né? E aí chega a luz. E dado esta condição dela, Bezerra vai, dirige-se até ela, passa a mão sobre a cabeça e diz: a sua prece foi atendida, fique em paz, e a partir dali todo o trabalho será feito. A partir do capítulo 2, 3, que é resgatar aquela menina, a filhinha dela. Então isso é de um consolo, isso está aqui. Esse trabalho não é só material, essa confiança em Deus, essa confiança na espiritualidade, isso nos traz paciência, resignação, nos ajuda a pensar, diminui a questão da saciedade, né? A ponto da gente não precisar criar estratégias para poder possuir ou ter alguma coisa. Olha só, ter, porque aqui fala assim, quanto mais ágil tendo em vista, só essa questão aqui, eu pedi para ela ler só 3, vocês vão ler tudo em casa, porque eu não vou ler tudo com vocês aqui não. Essa questão, ela é a base para essas 3, na verdade, para
pelo menos no meu entender, para as mais de 10 questões. Acho que são 13 ao todo. Porque aqui vai se falar de uma felicidade mais sólida. Nós, estudando o capítulo do Evangelho, o 12, vai se falar do homem, assim, sobre a questão do duelo. Que o homem venturoso, o homem da terra venturoso. Gente, mas o homem da terra venturoso, feliz, pode. Os espíritos devem estar... Eles erraram aqui, ou é erro, como nós vimos aqui, da tradução. Não é possível. Mas não é erro, porque é um padrão. Pergunto a vocês, o que seria um estado de felicidade segundo os padrões da Terra? Oi? Relativa, mas que elemento, produto poderia dar essa ideia de relatividade? Oi? A riqueza, o sapato que eu, deixei de pagar a conta de luz, mas consegui comprar. Fui cair numa de perguntar a um amigo meu, que achei tão bonito o tênis, qual é o preço desse tênis que você pagou, Peterson? Aí o Peterson, Gustavo, foi só R$827. Falei, o quê? Ele é. E aí você comprou? Comprei. E a felicidade dele esboçado num pé. Acho que em menos de um mês aquilo ali já vai estar gasto. É o homem aventuroso na terra. Quer dizer, o homem aventuroso, ele se diz para você mediante aquilo que ele possui, aquilo que ele tem. Né? E a Joana vai nos ajudar a entender entre o ser, que é de fato o ser bom, porque o homem de bem, ele não é um homem de bens, ele é um homem de bem independente dos bens. Né? Bezerra de Menezes vai passar, não vou nem dizer Bezerra, mas o Francisco de Assis, ele vai optar por uma vida muito mais simples, ou a irmã pobreza, sabendo que no seu grupo familiar, ele só faltava ter um título de nobreza, porque tudo Bernardone possuía. Pai, no caso. Só faltava isso. E ele... É como se ele saísse de uma espécie de uma bolha que sufocasse. E ele percebe o mundo. Isso foi muito bem explorado no filme Irmão Sol, Irmão Lua. Ele começa a perceber coisas que até então ele não conseguia perceber. Coisas hoje que são, às vezes até assim, pessimamente exploradas. Então, essa opção deu a ele condição de uma leveza, de uma compreensão de Deus, de uma compreensão dos seres, de se perceber que todos, inclusive o leproso, que ele às vezes, que sempre teve receio, a ponto de se aproximar de um e dar-lhe um beijo. A gente gosta de beijar, mas beijar um leproso, né? Beijar um irmão ranceniano ainda na boca. Imagine só a condição que ele não chegou. Eu não sei se vocês sabem, mas para efeitos simbólicos, em termos de uma psicologia junguiana, o beijo, principalmente em sonho, ele tem um forte significado de soprar sabedoria, de insuflar. Né? Mas ali no caso era que ele venceu o medo, o preconceito, que era dele, era só dele. E a partir dali a mudança estava completa. Né? Então esse homem, ele nunca vai, porque o desejo do bem já estava predominante nele. No nosso caso, ainda não há uma predominância, a gente ainda luta com o mal, que também é um desejo, é uma opção, é uma escolha, mas é um estado de ignorância, a gente não pode deixar. Se eu sei que alguma coisa não me faz mal e eu quero aquela coisa, por exemplo, fumar, nada contra quem fuma, mas se eu vamos estudar então sobre o cigarro, começar por números, estatística, quantos morrem cada ano, em questão de gênero, mais mulher, mais homens, mais jovens,
em termos de faixa etária, nós vamos começar a perceber. E por falar em números, vocês sabiam que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no planeta? A cada 40 segundos uma pessoa se mata. Esses são dados atuais, dados que continuam ainda atuais. No Brasil, a cada 40 minutos uma pessoa se suicida. Né? Então, isso são dados, 40 segundos, quer dizer que no dia, no planeta, 2.200 pessoas deixam de existir. Né? E essa faixa etária, aí eu pergunto para vocês, se dentro dessa tríade aqui, ainda, dentro de uma sociedade em que não há ainda, que não está assentada nas leis do Cristo, como que uma pessoa vai conseguir conquistar qualidades como, por exemplo, a paciência? Porque se ele vai ali, chamam ele de maluco. Se for acolá, botam para correr. Se é num bar, não pode sentar, porque ele não é consumidor potente. Né? Então ele é expulso. Se ele volta para casa, não sei se vocês pararam também para ler, só para não perder em termos de número, o número de pessoas que estão sendo escorraçadas de casa, expulsas de casa, principalmente entre os mais jovens, principalmente quando eles querem viver a sexualidade da forma que eles pensam, estão sendo expulsos de casa, sendo colocados para fora de casa. Ou seja, são espíritos ainda arraigados a um atavismo que é desse passado, que dificulta ainda hoje compreender que as escolhas da pessoa, elas não devem fazer parte de uma decisão minha, mesmo que ele esteja almoçando, jantando, usando a roupa que como é dito, porque você come com o meu dinheiro, não importa, você paga porque você quer, porque você é meu pai, e essa é a sua função. Se é um autista mais funcional, isso vai ser dito, porque eu, enquanto filho, posso te processar pela lei. Vocês sabiam disso? Caso um pai falte com essa responsabilidade, isso pode acontecer. Então, mas expulsar é o que nós estamos tendo hoje. E isso aumenta, engrossa mais o número de pessoas que tendem a se matar. Pessoal, até aqui está difícil, eu estou falando alguma coisa a mais? Vocês estão compreendendo? Então tá. E dentro da sociedade tem uma coisa, gente, que é muito difícil, porque é isso aqui, ó, a inveja e o ciúme. Felizes os que não conhecem esses dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme não há calma, não há repouso possível para aquele que é atingido por esse mal. Os objetos da sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito, se erguem diante dele como fantasmas, que nenhuma trégua lhe dão, e perseguem até durante o sono. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. Imagine um filho reencarnado em uma situação dessa, exigindo do pai: pai, eu quero mulheres no meu quarto. Vocês acham que essa frase seria possível? Ou não? Ela é possível. Lendo os casos estudados de processos reencarnatórios que se dão assim, ó, morreu hoje, daqui a meses reencarnou, pelo doutor, agora esqueci o nome dele, é um indiano que trabalhava na mesma linha que o doutor Ian Stevenson e aqui no Brasil o doutor Hernani Guimarães Andrade. Ele vai estudar um caso em que o filho exigia do pai mulheres, bebidas, e ele dizia as marcas das bebidas, não era qualquer bebida. Entendem isso? E aí ele
deu algumas pistas de uma família, de um dinheiro que foi colocado dentro de uma coisa, uma espécie de um baú, e o pesquisador, já acostumado, levou até aquela casa. Foi lá, perguntou o nome da família sem que ele soubesse. Depois foi até ele. Essa família X, ele é. Ela é minha mãe, ela é viva. Ela é minha mãe, mas a mãe real não é minha mãe. Então, os elementos da família estavam, alguns ainda vivos, claro que mais velhos, né? E o tal do dinheiro estava lá, mas ele não pode mais usufruir. Por quê? Porque não é dele. Ele está no novo corpo, numa nova família, num novo grupo familiar. E a questão da bebida, porque ele tinha uma espécie de um harém. Ele vivia dessa forma, naquela existência, mas nessa, nem pensar. Então imagine o trabalho para esse pai educar um filho com esses pensamentos, de recordações muito vivas naquela cabecinha. Imagine aproximar, como está na questão, a missão do pai, né? É 530, por aí. Vai dizer da missão da paternidade, que é até um dos objetivos da evangelização, né? Que é a aproximação daquele ser de Deus. Esforçar para isso. Se esforçar para isso. Então, não vai ser fácil. E a questão que ela leu depois, que é essa aqui, o suicídio, então, ele não é sempre voluntário. Aí ele vai dizer assim: o louco que se mata não sabe o que faz. Olha como ele qualifica. Isso não pode ser lido assim rápido. Louco. Não, o louco. Gente, quem é o louco? O estado mental do louco seria igual ao nosso? É igual ao nosso? Sim ou não? Não pode ser. Um louco perdeu o senso, como diz Olavo Bilac, né? Perdeste o senso, quer dizer, perdeu o senso, por muitas razões. Sabe-se lá o quê, por quê. Mas o fato é que o louco, agora, é a pessoa que opta pelo suicídio, num dado momento, ela começou a idear a forma como ela vai se matar. Então, dali já começa a se perceber o desequilíbrio dela. E louco porque também ele saiu de uma faixa de pensamento racional, cai num estado irracional, né? E às vezes deixa até algumas dicas, indícios, mas ninguém, tão apressado que está a vida, não percebe, e ele simplesmente comete. E louco também por quê, gente? Porque a loucura vai se dar logo após o momento do desencarne. E aí, só lendo o livro Memórias de um Suicida, é claro que na lei divina tudo é pesado, tudo cai na balança, porque Jesus falou: aquele que muito tem será cobrado. Se é aquela pessoa que tinha tudo, em termos de bem material, tudo, ou aquela que tinha pouca coisa, né, pouquíssimas coisas, isso vai ser pesado. Para onde vai pesar mais? Para esse lado, para esse aqui? O fato é que o estado de loucura não diminui. Saber que seu corpo tinha mais 20 anos de vida. Ninguém sabe aqui, por exemplo, do nosso cálculo de vida. Você sabe que vai viver mais 30 anos? Você não sabe, eu não sei. No Missionários da Luz, nesse capítulo 13, tem um trecho que vai dizer assim: fulano, não me volte antes dos 60. Olha o aviso que ele recebe, já dando indícios: olha, não me volte antes, né? E há casos que a gente sabe que é o chamado suicídios indiretos, em que vai encurtando a vida, desde consumo de tudo, desde alcoólicos, né? Fala-se hoje de um beber social, de uma bebida que não faz mal a ninguém, e aí leva meu filho, leva minha filha, está tudo ok, né? O consumo de cigarros de hoje agora, os cigarros eletrônicos, 2 vezes mais potente do que o cigarro dito natural, né? E outras drogas,
desde as sintéticas, sintetizadas, que por alguma razão as pessoas tentam fugir daquilo que vem assim a fechar o seu caminho, ou que ela não consegue encontrar. Mas veja bem, ela não consegue encontrar, mas Deus está em nós. Deus. Vocês lembram de uma reportagem? Foi um caso de uma menina que hoje é uma mulher trans, que está em Brasília, que chegou ao ponto de não ter nada que comer. Estava numa situação muito, muito difícil. E ela entrou numa igreja em Brasília e ela só olhou para a imagem lá, que é naquela catedral linda, e falou assim: por favor, me dá de comer alguma coisa. E ela mesma diz que do nada me chega um senhor que a convida, e ela também, sem saber se vai, sem pensar se vai ou não vai, ela foi. Sei que a partir daquele momento, todo o processo dela de viver mudou. Ela fez uma prece. Ela poderia ter ido para outro lugar, se jogar, alguma coisa, mas ela fez uma prece. Tem casos que o Divaldo conta que irmãos franciscanos na Bahia, claro que isso deve acontecer em vários locais, que espíritos franciscanos, né, ficam lá aguardando pessoas que entram, e quando é um pensamento muito difícil, incluir no suicídio, eles vão dando um jeito de desfazer a ideação suicida. Só porque entrou, fez uma opção e sai dali sem saber explicar, feliz da vida, modificada, né? Então, o desgosto, ele precisa estar acompanhado de uma confiança em Deus, porque ninguém sofre por acaso, ninguém sofre sem uma razão de ser, ninguém. A Ivone Pereira, né, do número de suicídios durante a sua vida, de uma etapa da vida, desde a França até chegar ao Brasil, e aqui no Brasil vai ser dada uma responsabilidade gigante. A gente não pode falar desse tema sem citar, porque... E uma das responsabilidades da escrita mediúnica é o livro Memórias de um Suicida. Livros que eu tenho dificuldade de terminar até hoje. Eu vou até uma certa página e paro, não consigo passar. Que é a parte que ele vai falar sobre a autoconsciência. Dali eu paro, não consigo ir mais. Mas a importância desse livro, imagine alguém que em Portugal, uma das últimas reencarnações dela antes do Brasil, foi suicida também, e vem para o Brasil. Olha como a gente sempre acha que um cadeirante, sério, deve ter se matado. 15 minutos, né? Que fulano deve ter, nem sempre, porque foi dada a ela condições, mas uma condição que, se ela desistisse, ou se ela, melhor, foi dita a ela: casamento, nem pensar nessa vida, nem pensar. E ela, se não me engano, ela encontrou a alma gêmea por correspondência em Esperanto. Bezerra foi claro: minha filha, casou, esqueça a gente. Estou sendo assim bem reto com vocês, porque a coisa é bem grande, né? E ela teve a coragem de renunciar a esse desejo, até porque a vida, ela vai ter outras etapas. Ela foi capaz de renunciar e viveu para o fomento da literatura espírita. Então o livro foi tão importante que precisou ficar ainda guardado por mais de 20 anos, por conta da complexidade. Nesse íntere, o Leon Denis foi convidado para organizar todo aquele pensamento ali, né? Olha só, foi convidado. Da onde estava de que seara veio o Leon Denis? Um pensamento muito superior para organizar, e a FEB ainda tendo uma certa, criando resistências, porque não pode, porque tinha o Chico Xavier, e o Chico Xavier dando todo o aval para o livro, sobre o livro, até porque o Chico também passou por muitas freios, né, pelos
senhores da FEB naquele momento. Acho que hoje, não sei. Então, e ela traduz esse livro, né? Quer dizer, nos dá que ler esse livro é um hino de louvor à vida, apesar. Por que louvor? Porque Maria Santíssima é a pessoa responsável pela principal colônia de acolhimento aos irmãos que desistiram da vida, da existência, porque a vida de fato não acaba. É a mãe do Cristo. Louvor à vida porque, por ser ela, vai ser feito um trabalho, gente, terapêutico em cima daquele ou daquela irmã, daquele irmão, que dificilmente ela venha se suicidar depois que passa por ali, que é um trabalho por irmãos indianos, uma capacidade de uma compreensão do ser psíquico muito grande, e vai ajudá-lo. Como ajudá-lo ou ajudá-la? Vendo o passado. Tem um que ele teve a coragem de dizer que não, se eu estou vivo eu não cometi suicídio, ora. Aí o mentor volta para ele o olhar, fulano de tal, por que você desistiu da vida? Ele já sente o tom sério da voz, e aí, mas eu estava assim, assado, e aí parou ali, fizeram voltar no tempo, para ele entender a situação anterior, para ele entender que foi extremamente justo o que ele fez. Com as filhas, dois filhos na terra, esse mesmo Senhor, que é o próprio Camilo Castelo Branco, ele faz uma oração, pelo menos a Maria, que se pudesse, não por ele em si, suicida, ajudar os dois filhos. Gente, ambos, dado a força daquela prece, a sinceridade, foi dado aos dois filhos novas rotas. A filha, que já estava quase que trabalhando numa casa de sexo, ela vem para o Brasil, casa-se lindamente e muda de forma gigante a vida dela. O outro menino vai trabalhar em terras do continente africano, porque era necessário o trabalho em face do compromisso kármico dele em existência. Então, e nós lemos aqui, como a nossa irmã leu, cadê? Insensatos, por que vocês não trabalharam? Né? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então, o trabalho que ele vai se submeter vai ajudá-lo a viver a vida, a passar rápido e dar conta das suas responsabilidades. Então, um suicida, apesar de ser suicida, ora, e lá mesmo Maria acolhe aquela prece. Então, vejam as dádivas como são, né? Olha como a coisa ela é até difícil da gente tentar traduzir, mas é dessa forma que acontece, que ocorre, né? E eu pedi para ela não ler está no Evangelho só para a gente entender, sobre a questão do desgosto, porque a gente fala com uma certa alegria, ou uma certa, não sei o que é, mas está tão ruim de viver, Senhor, não sei o que, o Brasil está assim, gente, o Brasil e o mundo inteiro, né? Mais uma guerra agora. Eu não sei se é justo falar guerra como uma espécie de um acervo, né, de eliminação em massa tão grande. Eu não sei se isso é guerra, da forma como esses confrontos ocorrem hoje. Mas nós temos a África, né, entre Sudão, por exemplo, nós temos na Ásia, temos no continente americano, temos em todos os pontos do planeta, temos focos de guerras. Então não é porque dizer que é a guerra, e nem dizer que é a situação climática, porque é uma situação de responsabilidade nossa. Nós teremos que dar jeito nisso tudo, né? Então, é o quê? Que desgosto é esse? Então tem aqui uma questão que seria uma justificativa. Evangelho,
Porque às vezes a gente inventa de criar, peraí, já sei, como o Renato não está vendo, nem o Alain, nem você, eu vou dar um jeito de me matar, já sei o que eu vou fazer. E aí se esquece da consciência, se esquece da condição de espírito, se esquece de que Deus está em nós, de que é uma consciência vigilante o tempo e que está gritando, não faça isso, não faça isso, o tempo todo. Aí tem assim, um homem que se põe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo que previamente que essa atitude poderá custar a sua vida. Tal procedimento pode ser encarado como suicídio? Olha a pergunta interessante. Desde que não exista a intenção de procurar a morte, não se trata de suicídio, mas de abnegação e devotamento, embora haja certeza de morrer. Nós estamos aqui agora. Guadalupe está passando por uma situação muito difícil, né? Poderemos ter assaltados, alguma coisa. Mas a minha intenção é ir à casa, se beneficiar do que é dito, da água fluidificada, da prece, do amparo que eu tenho. Ou seja, a minha intenção é superior à morte ou uma ideação suicida. Quem pode dizer que no momento mais difícil a providência não apresenta um meio inesperado de salvação? Ele não pode salvar até mesmo aquele que se acha à frente de um canhão. Vamos imaginar que Maria, não sei, desistisse de falar com Cristo. Maria, irmã de Marta, né? Ela não foi falar, ele já está lá, já fede, já está fedendo, por que eu vou falar com ele? Não. Mas Maria, não sei porquê, sabe-se lá por que razões, confiante no Cristo, ela chora. E Jesus se compadece de alguém que chora, e ele, por sua vez, também chora. E a gente nunca acha que Jesus chora. E ele vai até então, onde ele estava já sepultado, há alguns dias, e diz, a imagem fica mais bonita lendo o livro da Amélia Rodrigues, quando ela diz que a força fluídica do Cristo é tão forte que ela é capaz de reconstituir tecidos, seja superficial ou não, estando mais o pútrido que for. Ou seja, é um sopro renovador das células, sobre as células. É claro que o Cristo ali tem total conhecimento das questões kármicas. Se é necessário que aquela pessoa passe por isso, não há milagre algum que tire fulano de uma sepultura. Mas ele sabia que era um processo cataléptico bem profundo. Ele sabia que não tinha condições de viver e de modificar. Ele diz, Lázaro, saia daí. E uma multidão, 5 minutos. Parece Casa Bahia, né? Aquele parcelado. Eu gostei disso. É bom que já vou pensando. E uma multidão ali. Meu Deus, esse homem está maluco, é louco. Como que ele vai chamar um morto para sair? Né? E de fato, a pedra se mexe, e sai já com aquelas, como se fossem linhas, né? Ataduras, e com o corpo renovado, modificado, e eu sairia pulando feliz da vida, né? E aí a multidão ali naquele momento, eu imagino o estado de Maria, por ter percebido que ele de fato é o Cristo, de Marta também, mas o fato apesar da dor, da comoção, da dificuldade, mesmo apesar, como foi lido aqui, muitas vezes a providência pode querer prolongar a vida, à prova da resignação, até seu último limite. Então, acreditar nisso, porque que a ideia de eliminar, porque eu estou a sofrer dessa forma, isso vai diminuir, não vai. É acreditar que num dado, se puder mentalizar, é até melhor. Jesus me chamando, faça isso.
crie esses recursos, né? Isso tem muito a ver com a questão do nosso sistema ativador reticular ascendente, que é o SARA. Quando a gente mentaliza, quando a gente cria imagens, há uma repercussão muito prolongada sobre o nosso corpo, né? Químicos são jogados sobre a nossa corrente sanguínea, porque quem não se emociona ao pensar em Jesus, né? Quem não se alegra? Quando eu me alegro, a quantidade de químicos que estão, um deles é o principal, que é a citocina, por exemplo, né? A adrenalina, que vai me dar mais força, mais vontade, desejo, né? Mas isso tem a ver também com o desejo de viver. Gente, isso, e por fim, isso é válido para aquele que está numa situação de não mexer, só consegue fazer assim, porque parte do pescoço não tem mais nada, não consegue, né? Pode até ser que ele tenha mais gosto, mas se ele consegue encontrar alguém, alguma coisa, como vimos aqui, que possa tornar aquela felicidade mais sólida, ele consegue. E eu conheci, vocês conheceram, por exemplo, Amazonas Hércules, por exemplo, é um bom exemplo. O gigante deitado, coitado, a dor que ele sentia, passar com 30 quilos em cima do peito todo o santo dia, para diminuir a dor que ele sentia, mas não deixou de fazer palestra. Foi até Roberto Carlos, amando do Chico Xavier. Imagina aquela cadeira gigante, que era quase uma maca. Aí Roberto recebeu aquele homem, deu um cheque imenso para ele. Bom, eu vou lá para os Estados Unidos, porque eu vou dar um jeito de me curar, que com esse valor aqui eu vou andar. Não, ele simplesmente colocou em movimento, criou uma obra que está viva até hoje. Então é possível, a gente consegue, e a opção é de fato o Cristo. Vocês vão ler a parte final dessas questões. Eu trouxe aqui só assim, a título da gente ler. Esse livro aqui é importantíssimo, que é o comportamento suicida, já catalogado na infância e na adolescência, com dados, com comunicações. É um trabalho de pesquisa seríssimo, tem aqui. E esse aqui, é claro, nosso irmão André, que é um dos divulgadores, é um estudioso, conhece vários suicidólogos, né? A palavra é feia, né, suicidólogo, mas é amigo, e muitas edições desse livro da venda foi revestido para o CVV, né? Então, meus irmãos, que fiquemos em paz. Obrigado pela atenção. Olha, o que eu pensei em falar desde casa foi alterado, fiquei até bobo com o que eu pensei, mas é assim mesmo. Me dá só um minuto, só para não esquecer, né? Depois que eu recebi o meu laudo. Os dados aqui no Brasil são altíssimos, né? De pessoas que se matam, é 1 a cada 40 minutos. O número de pessoas autistas é 10 vezes mais do que isso, por conta de uma série de comorbidades, a começar pela depressão, que é uma das minhas também. Então, pensar também que entre comunidades de LGBTQIA+, a taxa de suicídio é altíssima. Lembram num filme quando o Chico Xavier foi àquela casa, a famosa casa de sexo? Pois é altíssima. No filme do Divaldo também, quando ele vai, o Nilson não pôde mais entrar, mas ele continuou entrando, levando passe, levando energias para aquelas irmãs. Mas o filme não deixou de falar da carência das moças que estavam ali. É altíssimo, então, entre autistas, entre grupo LG e do gênero feminino, por uma série de questões, mulheres, o número era um pouco menor em comparação com o grupo masculino, mas cada vez mais aumenta, e está altíssimo hoje. Por que isso? Tem uma série de questões do porquê, e o feminicídio é uma delas. Uma pessoa que vive apanhando quase que o tempo todo, dificilmente fica alegre, né?
Parece que o panorama dela é só aquele ali. Então, é para pensar da complexidade desse tema, de orar mesmo por grupos assim, né, de mentalizar, e agora, de fato, que fiquemos em paz. Salvei a dívida. E obrigado, gente. Obrigado, meu Deus. Agradecemos, Gustavo, pela apresentação tão agradável e instrutiva para todos nós, né? Tema que é válido para o nosso dia a dia, para a vida, né? Não é só porque temos muitas pessoas mesmo passando por essas dificuldades. Então, dando procedimento, vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Os itens de 6 a 10. Eu vou ler apenas os 2 primeiros parágrafos, mas é interessante nós fazermos a leitura em casa. Então, o item 6, causas anteriores das aflições. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e a daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência. As catástrofes naturais. As enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer, sem compensação, uma sorte tão triste que não podiam evitar, que são incapazes de mudar por si mesmos e que os coloca sob a dependência da caridade pública. Porque, pois, seres são desgraçados enquanto que ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos. O que dizem, enfim, dessas crianças que morrem com muito pouca idade e que da vida só conheceram sofrimentos. Esses são problemas que nenhuma filosofia ainda pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da previdência de Deus, na hipótese de que a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo e que sua sorte estivesse irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, porquanto não puderam fazer nem o bem nem o mal. Então, nós vamos interromper a leitura aqui e pedir aos médiuns que se posicionem para o passe. Vamos fazer a nossa prece, então. Amado Deus, Mestre Jesus, amigos espirituais, Francisco de Assis e toda essa espiritualidade amiga que vem por bondade auxiliar a todos nós que somos tão necessitados. Pedimos, Mestre Jesus, que possamos estar em sintonia com essa espiritualidade para receber o passe da melhor maneira possível.
que nossos pensamentos e nossos sentimentos possam se elevar, para que essa espiritualidade possa nos ajudar. Assim seja, graças a Deus. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de tua imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, fonte de vida de tua criatura. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. O desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Meus irmãos, então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada, Mestre Jesus, por permitir que esta noite nós estejamos aqui, nessa casa de amor, e que ela esteja com as suas portas abertas para receber a todos nós, encarnados e desencarnados. Pedimos permissão, então, para encerrar a reunião da noite de hoje, pedindo ainda que sejamos encaminhados aos nossos lares em clima de paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Francisco de Assis, guia dileto, aqui ou ali, na relva ou asfalto, graças é sua casa. Francisco de Assis, guia dileto, aqui ou ali, na relva ou asfalto, graças é sua casa. Pássaros cantam, o céu se encanta, tem nova flor, perfume de amor, templo da fé, é sua estrada.
Francisco de Assis, guia dileto, aqui ou ali, na relva ou asfalto, graças é sua casa. Francisco de Assis, guia dileto, aqui ou ali, na relva ou asfalto, graças é sua casa. Graças é sua casa. Graças é sua casa. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Boa noite, meus irmãos. Encerramos então nossa reunião. Muito obrigada pela presença de todos. Voltem sempre, que a Casa de Francisco está de portas abertas para todos. Boa noite.